estamos num tempo onde... Tem que ter um 11 de setembro 2.0. Vamos tirar algumas liberdades pessoais, mas vocês sabem que é pro bem maior, que é pra segurança. Pô, claro, com certeza. Então, para você ter um ato patriótico, você tem que ter um 11 de setembro. Para você ter um ato patriótico 2.0, você tem que ter um 11 de setembro 2.0. Talvez um 11 de setembro cibernético, né? Cibernético, conforme o Fórum Econômico Mundial já vem alertando há muito tempo, naquele exercício de simulação chamado polígono cibernético ou cyber polygon. Foi o que aconteceu? Foi Portugal? Não. Tem uma apagão? Recente? Ah, sim, Portugal e Espanha tiveram vários apagões aí, né? Estranhíssimo que eles falaram que foi ressonância, né, dos fios, né? Que o fio começou a tremer por causa do calor. Eu acho que não foi, não. Mas, essa é a primeira etapa. Então, isso já está meio que programado. Quem que eles vão culpar por isso? Ou serão os russos, né, que eles chamam de hackers patrocinados por estados, hackers patrocinados pela Rússia, ou hackers iranianos, tá? Então já tem os vilões já para culpar. Pra jogar culpa. E existem maneiras de você botar uma assinatura no ataque hacker que peritos vão falar, não, realmente veio da Rússia, mas às vezes não veio. Veio de outro lugar, né? Então, provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma operação de bandeira falsa. Eu não estou falando isso que eu acho que vai acontecer. Isso é conversa que acontece no meio da inteligência internacional. Eles já estão meio que prevendo isso, que isso vai acontecer. Por quê? Vejam como é que eu acho que tudo é um grande teatro. E o Putin está fazendo o papel do vilão e o Trump tentando fazer o papel de mocinho. Porque o polígono cibernético, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial e o Sberbank, que é o maior banco russo. Os próprios russos participaram dessa simulação. Por que os russos têm a ver com isso? Por que os russos foram trazidos para essa simulação? Significa que essa galera meio que está combinando isso. Eles já estão meio que se preparando para isso. A gente não pode esquecer que em outubro de 2019 aconteceu o evento 201, Event 201, que foi um evento em que participou o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins. É Johns Hopkins mesmo, tá? Para quem acha que eu estou pronunciando errado, não é John Hopkins, não. É Johns, tem um S, Hopkins. Essas três instituições fizeram uma simulação de uma pandemia chamada Evento 201 em outubro de 2019, simulando uma pandemia global causada por um coronavírus. E aí, no mês seguinte, em novembro, já estava começando lá na China. Em dezembro a gente ficou sabendo, né? Em janeiro eu avisei a todo mundo que ia virar uma pandemia. Fiz um vídeo dia 20 de janeiro de 2020 falando vai virar global. Sumi de cena, estava em São Paulo, fui pro meu refúgio secreto, desapareci. Lockdown. Em dia 27 de fevereiro teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Depois lockdown. E aí a galera com um negócio chamado Going Direct Plan, o governo americano ali, já com Trump sabendo que tudo que ia rolar, ganharam trilhões e trilhões de dólares com o famoso pump and dump. O que eles fizeram? Quando tudo caiu, compraram baratinho, vários ativos, inclusive Bitcoin. Bitcoin teve uma valorização de 3.000% depois dessa volta. E provavelmente eles vão fazer isso tudo de novo. Eles já sabem que algo dessa natureza vai acontecer. É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Né? Não só o Warren Buffett, o Jamie Dimon do JP Morgan foi a primeira vez que ele vendeu ações do JP Morgan, começou em 2023, 2024. O Jeff Bezos tem vendido muitas ações da Amazon também. Então esses caras estão sabendo de alguma coisa, né? Não é por acaso que eles estão fazendo bunkers também, né? Mundo afora. Ou até tentando fazer bunker em Marte, né? Como o Elon Musk quer fazer. Então a primeira emergência que vai acontecer é uma emergência cibernética. Isso é o que as simulações falam, não fui eu que inventei. A segunda emergência, que pode parecer pouco provável, é uma emergência climática, que também está programada. A ideia é que eles vão dizer que durante a crise sanitária, em 2020, quando a gente teve uma redução da indústria, uma redução da circulação de automóveis, isso foi muito benéfico para o meio ambiente e de alguma forma vão aparecer dados dizendo que isso precisa ser feito de novo. Eles vão convencer as pessoas a ficar em casa para trazer uma melhoria para o clima. Isso aí vai fazer com que as pessoas também fiquem mais adestradas a entrar nesse sistema de tudo que você quiser vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Você não vai mais sair na rua, você vai fazer tudo a pé. Entra aquela ideia da cidade de 15 minutos, que você não vai precisar mais usar carro, nem combustível fóssil. É para fazer tudo a pé. O mercado fica a 15 minutos de distância, a escola a 15 minutos de distância. Então,
vai ser essa segunda etapa. A terceira etapa é o grande reset mesmo. É um grande reset financeiro em que as moedas físicas serão finalmente substituídas por moedas digitais e eles vão trazer a possibilidade de fazer uma renda básica universal em cima disso. Porque dessa forma você vai controlar que quem vai receber essa renda básica universal só vai receber se tiver pontos e adequado às regras. Então, exatamente. Os pontos viriam disso. Os pontos viriam disso. Tá falando mal do governo, tá não sei o quê. Isso, tá comprando muita carne, tá viajando muito de avião, emitindo gás do efeito estufa. Tá deixando pegada de carbono. Não, a gente vai reduzir teu token. Porque o grande reset, e aí tem um livro importantíssimo para quem quer estudar sobre isso, que é Covid-19 e o Grande Reset, que é do Klaus Schwab e do Thierry Malheré. Esse livro, o próprio Klaus Schwab explica o que ele concebe como o Grande Reset. E o Grande Reset envolve o que ele já tinha falado nos livros anteriores, a Quarta Revolução Industrial e o capitalismo de stakeholder, que eu já expliquei várias vezes, quer que é melhor explicar novamente? Claro. Quarta Revolução Industrial é essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial, que ela vai trazer uma abundância de produtividade, mas provavelmente vai tirar o emprego das pessoas, aí as pessoas vão ter que depender da renda básica universal. Depender do Estado. Depender do Estado total, e aí como é tudo digitalizado, se você der um espirro fora da hora, eles travam o teu token. Eu não vou falar nem dinheiro, isso não é mais dinheiro. Isso já é um crédito de energia ou um token, né? O dinheiro acaba, né? É o fim do dinheiro completamente. E então... essa é a quarta revolução industrial que antecede as outras três, que foi a primeira revolução industrial, a segunda e a terceira revolução industrial. O capitalismo de stakeholder, que o nome do livro em português é Capitalismo de Stakeholder. Eu achava melhor traduzir stakeholder, né? Stake é como se fosse eu tenho interesse nisso. E o holder é o cara que está segurando. Então, o stakeholder é traduzido como parte interessada. Então, você tem o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo do acionista, que significa o quê? As empresas só têm responsabilidade com seus acionistas. Não tem como eu, se eu não sou acionista, participar da reunião e ficar dando pitaco. Fala, pô, tu não é acionista, por que você está participando da reunião aqui da empresa? Então, originalmente, a gente tinha um capitalismo de shareholder. A proposta do capitalismo de stakeholder é o seguinte: a empresa não deve responsabilidade só aos seus acionistas, mas todo mundo que é impactado pela empresa. Então, a empresa deixa de ter uma função ali privada de um direito comercial e passa a ter que ter uma função social. Ela tem que trazer bem para a sociedade. Só que dessa ideia de capitalismo stakeholder, o filósofo maluco lá que é o Curtis Yarvin, que é o mentor não só do Peter Thiel, mas do Elon Musk. Elon Musk, a gente falou da outra vez, está criando um partido chamado America Party, e esse America Party, ele chamou para ser o mentor dessa ideia o Curtis Yarvin, que é o filósofo que trouxe aquela ideia do iluminismo sombrio, né, o Dark Enlightenment, e cria a ideia também do GovCorp, que é o governo corporação. Então a ideia desses caras o capitalismo stakeholder não é mais não são mais os representantes eleitos que governam, são as corporações. Sim. Porque as corporações têm responsabilidade social. Isso parece lindo, mas com isso você está destruindo o conceito da democracia. A democracia é a vontade da maioria e a democracia representativa você escolhe seus representantes para te representar lá no poder executivo e no poder legislativo. Então, se você não tem mais isso, você tem um tecnato, ou a tecnocracia incorporada, que são as grandes empresas e os top de linha da ciência e da tecnologia governando. E que é aquele plano antigo do Joshua Norman Haldeman, que era o avô materno do Elon Musk, que no Canadá participava do movimento Technocracy Inc. E nesse movimento eles queriam a derrubada do sistema governamental e substituição pelo tecnato. E a galera foi toda presa por causa disso. O Joshua Haldeman foi preso, o avô do Elon Musk. Quando ele saiu, né, o movimento tecnocrático tinha sido extinto por causa disso, porque foi considerado subversivo, né? E eles criaram o Partido do Crédito Social. E a gente está falando de 1940. Por isso que eu digo pro pessoal, quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Crédito social é uma ideia de 1940 e é uma ideia completamente elitista, completamente antidemocrática, que é uma ideia de que uma elite de 0,01% manda em tudo e a galera depende de uma mesada de energia, de uma esmola de energia. Não é nem de dinheiro, porque não tem mais dinheiro. Isso só não foi implementado naquela época, eles não tinham tecnologia para monitorar todo mundo. Agora já tem. Então essa ideia do tecnato, do movimento tecnocrático e do Partido do Crédito Social, hoje aparece aí como GovCorp, aparece como capitalismo stakeholder, aparece como quarta revolução industrial. E o mais impressionante é que o Donald Trump, que se coloca contra o Deep State, contra o Shadow Government, contra o pântano, né? Que ele fala, vamos drenar o pântano, né? Let's drain the swamp.
Na verdade, ele e o Elon Musk, que se dizem inimigos do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente a mesma agenda. E isso que é por isso que eu vejo como um grande teatro, né? Porque ambos estão fazendo o quê? A substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do dinheiro por essa ideia de crédito, renda básica universal, quarta revolução industrial, capitalismo stakeholder, é a mesma coisa.